Apenas lembrando que ontem à noite nós tivemos o programa Roda Viva da TV Cultura com a participação do Ciro Gomes. Eu gostei da entrevista, achei uma boa entrevista. Em alguns momentos o tom acabou subindo um pouquinho e a conversa ficou um pouco mais ríspida. Mas eu gostei da entrevista, senti falta de alguns pontos que o Ciro Gomes deveria ter tocado, na minha opinião, mas ele não mencionou. Tudo isso eu vou falar hoje à noite, às 20 horas no horário de Brasília, quando sair o vídeo falando sobre a entrevista. Então fiquem ligados aqui no canal do Professor Leonardo, ativem as notificações, se inscrevam no canal para que você não perca esse vídeo sobre o Ciro Gomes e outros vídeos no nosso conteúdo diário aqui no YouTube. Tá? E agora falando sobre o vídeo de hoje, o assunto de hoje, né? O deputado federal Alexandre Frota, do PSL, desistiu de protocolar o pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro por conta do coronavírus. Você sabe porque eu falo coronavírus, se você não sabe, é porque o YouTube não gosta que a gente fale sobre essa doença que está infectando muitas pessoas. O YouTube considera isso como sendo desinformação, então por isso ele acaba cortando o alcance do vídeo. Por isso toda vez que eu falar coronavírus, você sabe do que eu estou falando. Mas o Frota, ele havia elaborado um processo de impeachment, ele tem o texto e ele falou que o texto está pronto. Só que por conta do coronavírus, ele não vai conseguir entregar esse texto para o Rodrigo Maia em mãos hoje. Ele vai ter que adiar essa data. E está aqui no Twitter do Alexandre Frota. O Twitter do Alexandre Frota é muito interessante. Ele fala de várias coisas e dentre um ou outro tweet mais político, ele também faz campanha para o Babu no Big Brother Brasil. Até a foto da capa dele aqui é a foto do Babu, do desenho do Babu fazendo o cabelo Black Power. Então o Frota também está acompanhando o BBB. Hoje tem informação, hoje tem a saída, né? O Paredão e o Frota deve estar bastante empolgado. Mas vamos lá. Ele falou o seguinte: hoje, devido ao processo nacional de combate ao coronavírus, optei por não ir à Câmara e adiar todo o processo que faríamos hoje às 16 horas. Vou aguardar uma melhor data, mas o texto está pronto. E tem uma questão que é o seguinte, né? Onde está aqui que ele fala? Ele ganhou destaque, né, aqui também no Twitter, quando ele falou sobre o processo de impeachment. Deixa eu pegar aqui, que aí eu já leio. O problema é que o Frota ele faz muitas postagens, aí fica até difícil de... Aqui, ó. Processo de impeachment de Bolsonaro está pronto e será entregue ao Rodrigo Maia amanhã, dia 17. Aliás, 17 é um número que conhecemos bem. Juridicamente, posso adiantar, a peça é irretocável, disse o Frota. A questão é que o impeachment não é somente um processo jurídico. Ele é um processo, na verdade, político, mas ele tem uma base jurídica. E o Rodrigo Maia, ele jamais vai tocar um processo de impeachment, vai autorizar, vai passar um processo de impeachment se não houver uma garantia política para isso. O que eu estou falando de garantia política? Tem uma maioria das pessoas, ter a quantidade necessária de políticos para votar favorável ao processo de impeachment. Porque caso contrário vai ser uma vergonha. Você abre um processo de impeachment, os congressistas votam e depois o processo acaba sendo derrotado. Então se o processo vai ser derrotado, para que mobilizar tantas pessoas, para que mobilizar todo o Congresso para depois o processo ser derrubado? Então Rodrigo Maia dificilmente passaria esse projeto para frente, esse processo de impeachment para frente, pegaria o que o Alexandre Frota escreveu e possivelmente iria arquivar, não iria dar continuidade, porque não há clima político para um processo de impeachment. E é muito difícil você tocar esse processo se você não tiver clima político, porque senão você acaba se queimando. Mas o Alexandre Frota faz o que ele sabe fazer de melhor, ele sabe chamar a atenção. Nós não podemos esquecer que o Alexandre Frota veio da televisão, foi um produtor de conteúdo televisivo, foi diretor, então ele sabe muito bem como gerar conteúdo, como chamar a atenção, como chamar o Ibope, assim, como dar Ibope. E é claro que ele está fazendo isso para trazer os holofotes para si, porque nós não temos um clima político para um processo de impeachment. E também não há um clima da nossa sociedade para isso. Muitas pessoas já começam a falar a respeito de afastamento de Bolsonaro, algumas falam de interdição de Bolsonaro por conta da sua sanidade mental, e o Frota começa a falar de impeachment. Então começa a ter um pequeno movimentozinho, mas muito fraco,
incapaz de você gerar uma grande comoção social a ponto de ocorrer um processo de impeachment. Nós temos que lembrar que a economia, apesar dela ter crescido apenas um pouquinho, ter sido decepcionante, 1,1%, ela teve um crescimento positivo. E há toda a desculpa que o Brasil estava saindo da crise, está se recuperando, então isso não afeta tanto o governo Bolsonaro, apesar de deixá-lo com um sinal de alerta. Mas se os resultados negativos continuarem acontecendo e se o coronavírus no Brasil tiver uma quantidade substancial de mortos por conta do coronavírus, então aí é possível que comece um processo de impeachment a ganhar corpo. Mas nós temos que esperar. Nesse momento eu acho completamente fora de qualquer questão ou sem chances para Rodrigo Maia acabar dando continuidade no processo de impeachment, porque não há clima político, então seria uma derrota para Rodrigo Maia, que autorizou, e para todos que estavam envolvidos com o processo, com esse pedido de impeachment do Alexandre Frota. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. Hoje às 20 horas teremos o vídeo do Ciro Gomes. Me siga nas outras redes sociais. Aquela rede social do Passarinho é @profileoficial e da câmera fotográfica é canal Profiléu.